Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar sobre matérias difíceis no curso de Direito. O vídeo de hoje foi sugestão do Lucas, que me mandou uma preocupação que ele tem sobre algumas matérias, em específico o direito empresarial, que todo mundo fala que é muito difícil, que é uma matéria horrível, muito complicada, e ele está bem preocupado com isso. Não te esquece que tu também pode me deixar a tua sugestão de vídeo aqui no YouTube ou lá diretamente no meu Instagram, também no nossa página do Facebook, tá bom? Não te esquece também que se tu ainda não for inscrito no canal, é importante te inscrever. Aperta naquela sinetinha que tem ali, porque aí o YouTube te avisa quando fizer um novo vídeo. E é claro, se chegar no final e tu gostar, dá a tua curtida, que pra mim representa muito. Bom, então se tu faz direito, provavelmente tu já deve ter escutado alguns colegas teus ou alguém que já passou por algumas matérias comentar sobre as matérias muito difíceis. E aí vai ter gente que vai falar de todas, na verdade, a gente vai ouvir reclamação de todas as matérias. Eu, pessoalmente, ouvia muitas pessoas falarem de tributário, de administrativo, de direito empresarial também já escutei, mas tem gente que não gosta de constitucional, tem gente que tem pavor de processo civil, tem gente que não fica muito chegada no direito civil mesmo, porque ele é muito extenso e muitos consideram muito difícil. Enfim, a gente vai ouvir isso durante toda a nossa faculdade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que existem matérias que são tão mais difíceis que outras e que a gente realmente tem que ter um medo? Ou será que isso é um mito? Eu já te digo que para mim é mito. Existem matérias que são mais difíceis que outras na faculdade? Nossa resposta é sempre, né? Depende. E aí eu quero começar com o primeiro ponto que é essencial. Gente, quando a gente começa a ouvir esse papo de ai, cuidado, te prepara, tu vai sofrer muito com tal matéria é horrível, tal matéria é muito chata, é muito isso, é muito aquilo. Calma. Porque a pessoa que viveu aquilo, ela viveu na vida dela, ela viveu no contexto dela. Não quer dizer que o teu contexto vai ser igual, certo? E aí, assim, quando a gente chega em determinado ponto da nossa vida acadêmica, a gente vai estar preparado para aquilo que vem pela frente. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida acadêmica, a vida na faculdade, ela é uma evolução. Eu sempre falo que a gente sobe os degraus, né? A gente vai crescendo aos pouquinhos e quando a gente tem, é claro, um novo semestre, a gente vai ter novas matérias, são novos desafios, mas a gente já tem uma bagagem que veio do semestre anterior. Se tu está no teu primeiro semestre, tu está tendo o primeiro choque inicial, digamos assim. Então, tudo vai ser muito diferente. Quando a gente vai para o segundo semestre, a gente vai ter novidades, né? Novas matérias, novas ideias, mas tu já vem com uma bagagem do semestre anterior. Então, a tua faculdade organizou aquela sequência de cadeiras justamente pensando em quais cadeiras tu poderia ter naquele momento com base no que tu já teve. Então, por exemplo, não é à toa que algumas cadeiras que são um pouquinho mais complexas, no sentido de que dependem de outros conhecimentos, fiquem mais para o final da faculdade. Direito previdenciário, direito tributário. Eu nunca vi ninguém que teve isso no início da faculdade, no primeiro ano, por exemplo. Por quê? Porque tu precisa de conhecimento de constitucional, de um pouco de administrativo, de um pouco de processo, várias questõezinhas vão estar interligadas. Então, assim, o primeiro pensamento que tu tem que ter quando vem aquele terrorismo sobre determinada matéria é o seguinte: quando eu chegar neste momento, eu vou estar preparada para enfrentar aquele desafio. Não significa que tu vai passar sem ter nenhum problema, não, tu vai ter que estudar, né? Como a gente espera que seja. Mas se tu tá ali, se tu chegou naquele ponto, é porque tu já tem alguma capacidade, tu já está preparado para evoluir. É a mesma coisa que a preocupação prematura com prova do exame da ordem, por exemplo. Ou com TCC, monografia de final de curso, né? Gente, cada coisa no seu tempo. Se tu tá tendo uma matéria agora, nova, e tu tá achando muito difícil, sempre te lembra que tu foi preparada para chegar até ali.
E as pessoas, elas podem achar difícil, mas tu tem que buscar, né, te comprometer com estudar ao máximo para tentar aproveitar ao máximo daquele conhecimento e seguir adiante. E aí, meus caros, quando a gente fala de matéria fácil ou matéria difícil, vai depender muito do teu gosto. Por quê? Porque ela ser fácil ou difícil vai estar ligado a outros fatores, como por exemplo, ela ser chata ou ela ser legal, e tu gostar ou tu não gostar da matéria. Então, existem vários fatores que vão interferir na nossa definição do que é uma matéria difícil ou uma matéria fácil. Então, assim, por exemplo, existem matérias que a gente gosta, certo? Que a gente acha interessante, mas que a gente não vê uma utilidade. Existem matérias que a gente gosta, que a gente acha interessante, mas a gente acha que é meio chata, que, né, não tem, assim, muito detalhe, não gosto disso, ou é muito aberta, é muito subjetiva. Cada um de nós vai ter o nosso jeito, o nosso gosto, e a gente vai conseguir, então, gostar ou não gostar, achar difícil ou achar fácil. Existem matérias que eu posso até não gostar, mas como eu lido diariamente com ela, como eu tenho uma proximidade maior, por mais que eu não goste, eu conheço, eu vejo aplicação prática e eu acho mais fácil. Então, o que eu quero te deixar claro aqui? Existem matérias que a gente pode gostar e achar chata e achar fácil. A gente pode não gostar, achar legal e achar difícil. Ou, enfim, essa questão de chata, legal, fácil, difícil, gosto, não gosto, útil, não útil, é um monte de elementos que só tu vai conseguir definir. Então, talvez um colega teu tenha odiado direito empresarial, porque ele não gostou da matéria, ou porque ele achou muito detalhe, muito chato, ou porque ele não vê na prática aquilo. De repente, se tu trabalha no comércio, ou se tu tem uma empresa, ou se tu tem relação com alguém que tem empresa, esse direito seja mais interessante para ti. E aí, meu querido, minha querida, a gente ter o gosto pela matéria pode sim tornar ela mais fácil para a gente. O que eu quero dizer aqui? Vai depender muito da situação. Eu posso achar uma matéria chata porque ela tem muitos detalhes, no meu caso. Eu acho o direito administrativo muito interessante. De verdade, eu acho que realmente é uma matéria que todo mundo deveria saber. Mas, chega naquele ponto, não sei se tu já teve administrativo, mas, por exemplo, licitações da administração pública. Até tal valor tem que fazer de tal maneira. Daí, se é um valor acima disso, tem que ser uma licitação diferente. Aí tu tem que decorar os valores para saber qual é o tipo de licitação que tem que ser feito. Gente, eu acho isso muito chato, porque simplesmente eu não vivo isso hoje no meu dia a dia. Agora, por exemplo, tu trabalha numa repartição pública que faz isso direto, né? Que é um direito administrativo e direito público direto, assim. Óbvio que por tu tratar com aquilo todos os dias, talvez para ti seja mais um detalhe. Todos os dias tu tem que saber, tu tem que lembrar do valor para poder abrir lá, mesmo seja estagiário, seja se for um servidor efetivo, tu tem que abrir lá um edital para determinada compra. Isso já está no teu dia a dia. Então, no momento que tu for ver isso na faculdade, é mamão com açúcar, né? Porque tu já está acostumadíssimo. E pode ser que tu até ache chatinho, mas é fácil para ti, certo? Eu tenho uma colega minha que trabalha na parte de licitações da universidade, aqui em que eu dava aula, universidade pública, né? Então, pode até ser que ela ache chatíssimo, mas ela vê aquilo todo dia. Ela tem que saber e ela vê utilidade. Então, gente, a gente não pode se deixar levar pelo conhecimento, pela ideia da outra pessoa. Matérias que a gente não gosta também vão influenciar nisso. Olha o meu caso, mais uma vez, né? Eu nunca gostei muito de direito penal, certo? Porque para mim foi uma experiência meio ruim. Eu não tive o direito penal direito, assim, eu senti que faltava mais conhecimento, eu senti que a professora era muito... Eu não batia comigo, uma querida de uma pessoa, mas como professora eu não conseguia entender a matéria. Aí eu fui mal na primeira prova, aí, sabe, já me desmotivei, o que não foi inteligente da minha parte, mas eu lá com meus 17 anos não estava muito ligada nessas coisas. E aí o direito penal se tornou para mim um direito que eu não gosto,
sabe? E eu meio que intensifiquei isso, porque daí nos outros semestres eu já não dava tanta atenção, aí eu sabia que eu não gostava muito do direito penal, comecei a dar mais atenção para o direito civil, aí eu tinha professores que eu me identificava mais no direito civil, eu acabava também dando mais atenção para aquelas matérias, enfim, a minha vida foi sendo construída assim. Mas eu tinha colegas que gostavam de direito penal, que lidavam no estágio com direito penal, que entendiam de direito penal. Então, muitos dos meus colegas que saíram da mesma faculdade, tiveram a mesma professora, amam direito penal. E o que acontece? Quando tu gosta de uma coisa, tu tende a estudar ela com mais felicidade, né? Mesmo que ela seja chata, porque tu pode gostar de uma coisa e achar chato. Mas se tu gosta, o estudo é mais simples, é mais fácil. Porque tu quer saber, porque tu entende, porque tu quer entender mais aquele ponto ali, porque é interessante, sabe? Então, isso tudo vai fazer a matéria ser mais fácil ou mais difícil, certo? A gente tem que analisar tudo isso e quando tu tá indo para uma matéria que tu não conhece, que tu não sabe do que se trata, mas tu ouviu alguém falar alguma coisa antes, calma. Não vai pela experiência dessa pessoa, porque pode ser que essa pessoa tenha tido uma experiência ruim. E aí tu já chega lá com preconceito, pensando que vai ser muito difícil, que vai ser muito ruim, e pode ser que chegue lá e tu tenha interesse por aquela matéria, interesse que a outra pessoa que te falou mal não tinha. E aí? E aí que pode ser que tu goste, pode ser que tu te surpreenda. Então, a ideia é sempre deixar o teu coração aberto. Deixa a tua mente aberta. Ah, fulano falou mal e fulano falou mal e todo mundo fala mal. Não, só um pouquinho. Tem gente que gosta. Tem gente que tá ganhando dinheiro, que tá trabalhando, tá sendo feliz naquela área. E aí? Será que tu não pode ser uma dessas pessoas? Então, toma cuidado, né? A gente vira e mexe e volta pro mesmo conselho de sempre. Cuidado com a experiência do outro. Talvez a experiência do outro não sirva para ti. Muita gente ama direito penal. Eu tô dizendo que eu não gosto por motivo, não gosto sim, né? Nunca tive uma intensificação, nunca estudei com vontade. Estudava porque eu era obrigada a estudar. E aí, será que isso vai servir para ti? Eu acho que não. Eu acho que dependendo da tua experiência, tu pode amar direito penal. É o que dizem, né? Que as pessoas se apaixonam pelo direito penal e casam com o direito civil. No meu caso, não. Eu já fui direto para o civil, pessoalmente correto, entendeu? Não tem direito penal pro meu lado. Mas a minha experiência não precisa ser a mesma que a tua. E é por isso que nós somos seres humanos diferentes, né? Então, não te deixa levar pelos comentários dos outros. Pode ser que aquela pessoa não tenha tido uma boa experiência, mas não precisa ser igual a tua, né? Talvez tenha uma excelente, talvez tu descubra a matéria da tua vida, tu descubra a que tu vai te dedicar. Não fecha a tua mente para isso que pode chegar, porque outra pessoa fez um comentário negativo, certo? E aí, meus caros, não te esquece que difícil ou fácil é muito relativo. Vai depender muito de pessoa para pessoa. E aí eu quero te dar um conselho final sobre esse assunto, certo? Assim, quando a gente gosta de uma matéria, a gente tende a ter mais facilidade com ela, certo? A dificuldade está muito aliada a gente gostar ou não gostar de uma matéria. Então, normalmente, quando tu gosta, tu acha que ela é mais fácil. Normalmente, quando tu não gosta, tu acha que ela é mais difícil. Então, quer dizer que quando a gente gosta da matéria, a gente tende a ter mais facilidade. Mas e aí? O que eu faço se eu comecei a matéria, não bateu o santo, não gostei e não tem mais o que fazer? O que eu vou fazer, né? Estou sentenciada a ir mal, a ter dificuldade? Não. Por quê? Porque tem como a gente aprender a gostar de uma matéria, mesmo que tu não tenha ido muito bem com a cara dela de início. E como que a gente faz isso? Estudando essa matéria. Eu já cansei de falar de histórias em que eu não gostava de uma matéria, eu tinha dificuldade, eu estudei de verdade e comecei a mudar de opinião. Então, meus caros, se tu tá com dificuldade numa matéria, não adianta. Tem que começar a estudar essa matéria. Parece tão clichê, né? Mas quando a gente começa, quando a gente conhece, quando a gente entende de determinada matéria, ela se torna mais interessante. Porque a gente começa a entender os caminhos, a gente começa a ter dúvidas, a gente encontra resposta, a gente fica feliz, certo? Então, para gostar de uma matéria, a gente tem que conhecer. E para conhecer, a gente tem que estudar. Se tu não quer estudar tanto, buscar a parte prática da matéria também pode ser muito favorável. Então, vai ver audiência,
Busca um estágio se tu tiver essa possibilidade. Quando a gente tem na prática, a gente tende a ter mais no nosso dia a dia, a gente tende a ter mais facilidade também. E quando tu vê uma coisa muito assim com frequência e tu começa a estudar e ter interesse, tu também começa a gostar mais. Por quê? Porque tu domina. Quando a gente tem um domínio, a gente tende a ter uma preferência. Então, se tu tá com uma dificuldade, se tu tá com muito medo de uma matéria, estuda ela. Abre teu coração, né? Deixa vir a matéria antes, faz a tua avaliação da matéria antes de qualquer julgamento, deixa os julgamentos dos outros de lado e estuda. Estuda, tenta buscar a prática, porque quando a gente conhece, a gente gosta. Quando a gente entende o funcionamento, a gente fica feliz, sabe? Ah, a fulana estuda muito tal matéria, pergunta para ela. E aí, quanto mais contato tu tem com aquela matéria, mais tu te sente seguro e mais tu gosta dela. Não adianta. É assim que funciona. Quando tu conhece, quando tu domina o conteúdo, tu tende a gostar mais dele do que dos outros, né? Então, essa é uma dica muito importante. Estudar as matérias que a gente não gosta. Porque as que a gente já gosta, elas vão mais fácil. As que a gente não gosta é as que são um desafio pra gente. E aí, até gostar de matéria vai requerer esforço, né? Mas a faculdade é isso. É a gente saber como manejar as nossas energias para evitar decepções, para evitar estresses que não são necessários. Quanto mais tu conhecer, mais tu vai gostar, melhor tu vai ir. A matéria começa a se mostrar mais fácil. Certo? Essa dica, pessoal, vale ouro. Eu sei que não é super simples de aplicar, mas começa a fazer. Vai aos pouquinhos. Aquelas matérias que tu menos gosta, começa a ler um pouquinho mais dela. Começa a ler um pouquinho mais por dia. Eu te garanto que vai mudar a tua perspectiva. Ok? Gente, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Se tu achou interessante, compartilha com aquele teu colega que não para de reclamar de todas as matérias ou que tem uma grande dificuldade. A nossa ideia aqui é sempre compartilhar conhecimento. Um grande beijo, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.